Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Peço que se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Crente que adulterou não tem mais perdão, a Bíblia diz isso? Onde está escrito isso? Quero que alguém que pensa isso ou prega, me prove na Bíblia. Tem gente que deixou de seguir a Jesus, vive atormentado, ou até já se matou por causa dessa doutrina antibíblica. Afirmam eles que é um pecado para a morte, ou um pecado contra o Espírito Santo. Mas eu peço em nome de Jesus Cristo que vejam esse vídeo e vocês verão o que diz a Bíblia. No Sermão da Montanha o Senhor falou que bastava olhar para uma mulher com desejos impuros que já tinha cometido adultério com ela. Veja essa passagem da Bíblia. Mateus 5. 27 Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. 28 Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração, já cometeu adultério com ela. 29 Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Você entendeu o que Jesus falou aqui? Se todo homem que cometesse o adultério em pensamento não tivesse mais perdão, então não iria se salvar quase ninguém. E o sacrifício na cruz de Cristo foi para quê? Seria esse pecado pior do que tirar a vida de uma pessoa? O interessante nessa doutrina antibíblica é que eles dizem que só quem é membro da igreja não tem mais perdão se cometer adultério, então a pessoa que não é crente não sabe que adulterar é pecado? Davi não só cometeu adultério, mas também ainda mandou matar o marido. A pena dele seria a morte, não era só a morte física, mas também a morte eterna. Mas ele se humilhou e Deus o perdoou. A Bíblia diz que Deus é o mesmo de sempre, Ele não muda. O Senhor diz, eu sou o Senhor e não mudo. É por isso que vocês, os descendentes de Jacó, não foram destruídos. Vocês são como os seus antepassados, abandonam as minhas leis e não as cumprem. Da forma que Deus julgava no passado Ele julga hoje, sua lei é eterna assim como Ele é. Quem cometeu pecado no passado será julgado na mesma medida hoje. Mas, o que o pecado contra o Espírito Santo, que muitos dizem que é o adultério? Jesus falou que todo o pecado seria perdoado, porém o pecado contra o Espírito Santo não teria perdão. Isso na verdade parece uma contradição. Porque se ele falou todo, mas não era todo? Então esse é um verso para a gente parar e pensar no que Jesus queria nos dizer. Observe bem o capítulo 3 de Marcos, pois existiam pessoas dizendo que Jesus expulsava os demônios das pessoas porque era o chefe dos demônios. Porém, eles diziam isso por inveja, pois eles sabiam que não era isso. Pois qualquer um que se levanta contra a obra do Espírito de Deus sabendo que está errado, esse peca contra o Espírito de Deus. Outros dizem também que a pessoa que sabe a verdade vai pecando, conscientemente, peca contra o Espírito Santo, que acaba se afastando. Tem outras teorias também. Mas não tem nenhuma lógica dizer que o adultério é o pecado contra o Espírito Santo. Eu particularmente acredito que todo pecado será perdoado a não ser que a pessoa não se arrependa. Outra coisa interessante também de frisar aqui, é com relação à parte ofendida na questão do adultério. Pois qualquer pessoa que sofreu um adultério, e se divorciou, pode casar-se com outro. E se isso acontecer o adúltero está livre para se casar outra vez, pois não está mais em adultério. Meus irmãos, não é a minha opinião, ou do pastor ou do padre ou de qualquer pessoa que vale, mas sim a palavra de Deus. Então tome cuidado com doutrinas de homem que não têm embasamento bíblico.
Deus não quer que o homem adultere ou até cometa fornicação, que é prática de sexo fora do casamento para o bem do próprio homem. Aliás, todos os mandamentos é para o bem do homem. Observe isso agora. A cada ano, 3 milhões de adolescentes contraem uma doença sexualmente transmitida nos Estados Unidos. A AIDS lidera a causa de morte entre pessoas de 25 a 44 anos de idade nos Estados Unidos. Segundo o relatório da UNAIDS, Programa Conjunto das Nações Unidas sobre a AIDS, feito em 2009, crianças e adolescentes com menos de 15 anos somam 2,1 milhões de infectados pelo HIV no mundo. Casais que mantêm relações sexuais antes do casamento têm o dobro de possibilidades de separação em comparação aos casais que se mantêm puros até o casamento. Pessoas que vivem juntos sem o compromisso do casamento possuem 5 vezes mais chances de cometerem agressão física no relacionamento. E o que falar dos cônjuges que não se relacionam bem na questão da incompatibilidade de gênios? Será que o divórcio é a solução? Será que encontrarão felicidade em outro relacionamento? Certa vez, uma jovem senhora dirigiu-se a Ellen White afirmando que não amava mais seu marido, que sua disposição em relação a ele estava mudando e que ela estava pensando seriamente em divórcio. A resposta da irmã White foi: meu conselho nesses casos é mudar a disposição, e não o marido. A separação nunca é a solução nesses casos. Como disse Jesus, o divórcio só é concedido em caso de adultério. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada comete adultério. Mateus 19 versos 9. As palavras sexo e pornografia estão entre as 5 palavras mais procuradas pelas crianças e adolescentes, 8 a 18 anos, na internet nos Estados Unidos. Programas e propagandas na televisão com conteúdo sexual explícito. Acrescenta: entre todas as lutas dos cristãos, a luta pela pureza é a mais dura. Isso é verdade. Como os jovens são assediados por imagens e músicas de conotação sensual hoje em dia. A sexualidade virou motivo de piada, algo banal, como se fosse uma coisa que os seres humanos pudessem manipular. E isso está acessível a todos a qualquer momento. Segundo o site Portal. O homem está sendo bombardeado de todas as formas pela sensualidade, está cada dia que passa mais difícil ser fiel a Deus. E se alguém cair, e mesmo que se arrependa, não será perdoado? Os fariseus o interrogaram acerca da legalidade do divórcio. Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do casamento, segundo foi ordenada na criação. Moisés, disse ele, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas no princípio, não foi assim. Mateus 19 versos 8. Ele lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Gênesis 1 versos 31. Então tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade. Então, ao unir o Criador às mãos do Santo para em casamento, dizendo: um homem deixará o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2 versos 24, enunciou a lei do casamento para todos os filhos de Adão, até ao fim do tempo. Aquilo que o próprio Pai Eterno declarou bom, era a lei da mais elevada bênção e desenvolvimento para o homem. O maior discurso de Cristo, 63. Porque há perdão, isso não quer dizer que o crente possa brincar com esse pecado. Pois, no juízo irá pagar muito mais caro.
Quanto maior o conhecimento, maior o pecado. Nem todos os que professam guardar os mandamentos de Deus mantêm seu corpo em santificação e honra. A mais solene mensagem já entregue a mortais foi confiada a este povo, e eles poderão exercer uma poderosa influência caso sejam por ela santificados. Eles professam estar em pé sobre a elevada plataforma da verdade eterna, guardando todos os mandamentos de Deus. Por isso, se condescenderem com o pecado, se cometerem fornicação e adultério, seu crime é de magnitude 10 vezes maior do que o das classes que mencionei, que não reconhecem a lei de Deus como obrigatória. Num sentido especial, os que professam guardar a lei de Deus o desonram, e desacreditam a verdade quebrantando-lhe os preceitos. TCS 102. Então, se você diz que é crente e está amancebado, trate de regular sua vida, casando-se. Se está querendo se separar, ore a Deus e peça força para levar sua cruz e segui-lo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Porque, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Lucas 9 versos 23 e 24. Pode ser o pior dos pecadores. Deus perdoa, se arrepender. Veja essa passagem de Isaías. Vinde então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1 versos 18. Quem não se lembra da parábola do filho pródigo, que se afastou de seu pai e foi para o mundo? Com certeza ele cometeu todo tipo de pecado, inclusive o adultério, e o pai o aceitou de volta. Alguém pode até dizer que não, mas qual o significado da comida de porco que ele comeu quando se afastou? É a mesma coisa que uma pessoa que se afasta do caminho do Senhor e vai para o mundo e comete todo tipo de pecado. Mas Deus nos ama tanto que chora quando nos afastamos dele, mas fica muito feliz quando voltamos para ele a ponto de fazer uma festa. Deus te amou de tal maneira que deu seu único filho para morrer por você, e se você hoje se entregar ali, ele irá te abraçar e te perdoar, ainda que você tenha cometido o pior pecado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas redes sociais, nos ajude a salvar mais pessoas.